Crises que estamos vivendo, que estamos enfrentando, falo da crise econômica, da crise fiscal, falo da crise ética, da crise moral. Tem afetado fortemente, atingido fortemente as famílias brasileiras, que vem sofrendo, senhor presidente, com o drama, ou melhor, com os dramas, sobretudo com o drama do desemprego, que bate na porta de muitos brasileiros nesse momento. Fruto, com toda certeza, de uma política econômica inconsequente, na maioria das vezes, por parte do governo federal. Esse governo, está claro, fez a opção pelo capital em detrimento do trabalho. Além das duras medidas do ajuste fiscal, que editou contra os direitos dos trabalhadores, são estes que estão novamente sofrendo as consequências de todo o imenso catálogo de equívocos acumulados pelo governo do atual presidente. Na administração da economia, ao longo do seu primeiro mandato, o trabalhador está ficando sem o seu emprego, senhor presidente. O Ministério do Trabalho e Emprego, através do CAGED, que é a sigla do Cadastro Geral de Empregos, de Empregados e Desempregados, divulgou números muito preocupantes em abril e também agora em maio passado, sobre o aumento do desemprego no nosso país. Além do recorde na destruição de vagas de trabalho, as estatísticas de abril e de maio também contrastam violentamente com o desempenho observado nos mesmos períodos do ano passado, quando, ao invés de perdermos, na verdade, chegamos a ganhar mais de 164 mil novos postos no saldo final. De lá para cá, senhor presidente, entretanto, tudo mudou, e mudou para pior. Apurando-se o desempenho mais recente, chega a ser uma perda global de cerca de 453 mil empregos, quase 500 mil, líder Collor, perdido nos últimos 12 meses, dos quais 244 mil acumulados apenas nos 5 primeiros meses deste ano. Mas não somente os números globais são ruins, volto a dizer, não é e não são apenas os números globais que são ruins. Há problemas neles escondidos que, se não tivermos o olhar detalhado, específico, não conseguiremos enxergar. Explico. Que somente esses detalhes se revelam quando nos dispomos a abrir as estatísticas e estudar um pouco seus detalhes. Do ponto de vista da distribuição das perdas pelos setores da economia, por exemplo, o desemprego crescente tem acentuado tendências negativas que já vinham sendo percebidas faz tempo. O setor que mais desempregou foi novamente o industrial, que sozinho perdeu mais de 91 mil postos só em maio, senhor presidente, se considerarmos em conjunto a indústria de transformação e da construção civil. Esse montante, por sinal, perfaz quase 80% das perdas totais. Outra ocorrência negativa é o grande volume das perdas detectadas no comércio, a segunda atividade mais afetada, com mais de 30 mil postos a menos. Esse fato fica ainda mais grave, considerando que é o setor de serviços ao qual o comércio se vincula, que residem as maiores esperanças de geração de emprego nos anos vindouros. E nem mesmo os 28 mil postos de saldo positivos apresentados pela agricultura, seu setor, presidente Blário Maggi, chegam a entusiasmar, uma vez que eles respondem claramente por uma sazonalidade já conhecida, devido a quase que totalmente às contratações para o período final da colheita da safra de verão e para a preparação e plantio da safra de inverno. Mas, pior ainda, é o panorama se passarmos a analisar a distribuição regional dos números do CAGED. Aí é que é triste, senador Collor,
Dos 115 mil postos perdidos em nível nacional, em maio, 35 mil estavam alocados na nossa região, exatamente na região Nordeste, cujo desempenho somente é melhor do que a região Sudeste, onde as pesquisas apontou um decréscimo de 46 mil vagas perdidas. Destaco o Nordeste por motivo óbvio, uma vez que a nossa região, onde está situado o meu estado, é a que mais sofre quando as crises econômicas se instalam. É assim em Sergipe, é assim em Alagoas, por ser uma das mais pobres circularmente do nosso país. Há estados, como o meu, o estado de Sergipe, em que a situação chega a um nível de alarme. Unidade federativa com a população relativamente pequena, Sergipe perdeu mais de 5 mil postos nos últimos meses. Em abril, a perda havia sido de mais de 2 mil vagas, ou seja, o desemprego em Sergipe dobrou de abril para maio e a tendência é piorar ainda mais. A situação também é muito grave no estado de Alagoas, senador Collor, um dos estados mais afetados em termos absolutos, uma vez que, por ser menos populoso, sofre ainda mais com a perda lá registrada superior a 9 mil postos de trabalho. Falo menos populoso em relação a outros estados, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais. Então, lá é que o desemprego está sendo forte, muito forte. Volume que chega a constituir a impressionante cifra de 2,7% do seu estoque total de emprego. Se compararmos a enorme necessidade da criação de empregos e da geração de renda no Nordeste, com o triste quadro exibido por Sergipe e Alagoas, podemos avaliar a tragédia que o panorama do desemprego galopante vem representando para todos nós nordestinos. Isso é fato, isso é fato. Senhor presidente, colegas senadores, até poderíamos aceitar essa situação se ela fosse, de fato, inevitável. Mas não era inevitável. Se fosse fruto de uma circunstância totalmente fora do nosso controle. Se tivesse havido uma política economicamente responsável, cuidadosa. Mas sabemos que isso não ocorreu, infelizmente. E sabemos que, a despeito das explicações que o governo federal tem insistido em dar para a crise, ela é consequência direta e exclusiva da política econômica conscientemente perseguida pelo primeiro governo da atual presidente. E ela é consequência, em caráter todo especial, de tudo aquilo que optou por fazer a administração de Sua Excelência, a presidente, ao longo do ano de 2014, como propósito único, exclusivo, indesculpável de garantir a vitória nas urnas. É muito triste constatar que o Brasil, azul anil que foi pintado nos programas eleitorais da presidente, nunca existiu de fato. Um ou outro aspecto positivo foi mantido artificialmente, até mesmo pelas pedaladas fiscais que o TCU está aí julgando. O governo, e essa é a verdade, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trocou a estabilidade econômica do país por uma reeleição. Fabricou um Brasil que não existia para o consumo cotidiano dos eleitores, sacrificando no altar de sua própria vitória o futuro dos brasileiros, sacrificando principalmente a classe já sofrida, já sacrificada, a classe trabalhadora. Hoje, a mais atingida pelas medidas de ajuste fiscal que o governo vem enviando aqui ao Congresso, e não conta com meu apoio, em regime de urgência muitas vezes. O governo atual fabricou um falso Brasil, com uma maior justiça regional, aparentemente, somente. Um Brasil em que o Nordeste, finalmente, não estaria sendo, por fim, só mais alguns minutos, senhor presidente. Um Brasil em que o Nordeste, finalmente, não estaria sendo, por fim, redimido do abandono que sempre foi relegado no leque das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento.
mas nada disso se comprova hoje. Todavia, não quero aqui desta tribuna atribuir ingratidão a este governo, mas, para que isso não aconteça, é necessário que o governo mude de comportamento, mude de atitude, que consulte cuidadosamente a sua memória e relembre que ano passado, diante de uma urna eleitoral, foi a classe trabalhadora que garantiu a sua eleição. Que ano passado foi o povo do Nordeste quem lhe consagrou uma preferência sem igual. No panorama das eleições presidenciais, havia após a redemocratização. 4 de cada 10 votos dados ao governo nas eleições passadas saíram da aposta que os nordestinos fizeram com base na ideia de que o Nordeste teria nele e nas políticas públicas nele implementadas um lugar todo especial. Mas nada disso comprovamos, senador Collor. Mesmo a proporção foi conferida à própria candidatura presidencial, em patamar muito superior à representatividade dos nordestinos num conjunto da própria população brasileira, que é da ordem de 27% apenas. Por essas razões, faço daqui, desta tribuna, um apelo à chefe do Executivo, no sentido de que repense um pouco as pretensões de ajuste que tem em relação à política econômica, de modo a abrandar um pouco os seus impactos na nossa região, senador Collor. O nordestino confiou, o nordestino acreditou, mas foi enganado mais uma vez. E o que eu faço é reconhecendo não somente que é grande o débito que constitui junto aos nordestinos, faça o apelo em sua segunda postulação à presidência da República. Mas também porque é ao Nordeste que tocou a proporção menos justa na divisão da riqueza criada entre nós, os brasileiros. E é também lá que o maior esforço será necessário para diminuir as desigualdades e nivelar, ao menos em nível mais tolerável, o bônus e o ônus que recai sobre as regiões do Brasil. O Brasil, colegas senadores, nunca será um país justo enquanto um quadro tão grande de carências materiais e de déficits cívicos subsistir em desfavor de um contingente tão expressivo de cidadãos quanto o que é dos meus conterrâneos nordestinos. Precisamos ter mais saúde, é verdade. Precisamos ter mais cultura, é verdade. Mais educação, é verdade, para todos os mais brasileiros. Mais dignidade para a nossa população, mais oportunidades para nós nordestinos, que é forte, que não se vence, que enverga, como disse Euclides da Cunha, mas não quebra, e que agora percebeu que os programas de distribuição de renda deste governo guardam forte conteúdo de um projeto de manutenção de votos. É isso que parece. E de permanência, simplesmente, no poder. Um projeto não de erradicação da pobreza, como foi anunciado, como foi bradado por todos os cantos desse país, mas de uma manutenção e administração em prol de resultados eleitorais